Olá, eu me chamo João Paulo, sou aluno da turma 3A de LOP, Lógica de Programação, e estarei explicando aqui um pouco do código do meu jogo. Antes da explicação do código em si, estarei falando um pouco da organização. Então, aqui, começando pelas pastas, aqui as imagens, onde estão armazenadas todas as imagens contidas no jogo. Aqui, aqui está o index HTML e aqui os scripts, certo? Então, aqui para a página de créditos, desafio. Então, aqui é o desafio de cada fase. Então, na fase 1 são 4 desafios. Estão aqui todos, fase 2 a mesma coisa. Aqui é referente à transição para fase 2 ou voltar para o menu, mesma coisa aqui. Fase 3 é o menu. Fase 1, fase 2, instruções e aqui o menu, onde está as principais funções e as declarações de variáveis. Então, aqui estou declarando algumas variáveis. Variável seleciona é referente à seleção, um retângulo, onde você está, a posição do retângulo, onde você vai estar fazendo seleção para jogar, para instruções, para. Enfim, seleção no geral que tem no jogo. Vou mostrar mais para frente. Aqui as variáveis de opção. Então, opção 2, porque não tem apenas uma tela, onde você vai estar fazendo opção, são 3 telas de opção. Então, para não estar repetindo variável, a mesma variável, causar algum problema, eu separei assim. Variável tela, onde vai estar sendo transicionado as telas. Variável de pontuação. Aqui, variáveis referentes a imagens e sons. Aqui no preload, as imagens e sons estão sendo carregadas. Aqui em setup, estou criando um canvas com esse tamanho aqui, criando ele um pouco mais retangular. A música de fundo, que vai estar tocando. Aqui na função draw, vou estar desenhando aqui de acordo com cada tela. Então, se tiver na tela 0, vai chamar a função, uma determinada função, tá? Então, aqui na função menu, por exemplo, já tem esse background aqui, criando um retângulo, que é aquele retângulo que faz aquela seleção, tá? Variável, tem essas variáveis aqui, círculo X, círculo Y, referente já às fases. Vou ter que colocar elas lá em cima. Deixar elas aqui. E aqui mais para baixo, depois do menu, tem a função keepRecent. Está bem extensa, que é a função que vai dizer, vai verificar se alguma tecla está sendo pressionada, certo? Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro condicional. Esse primeiro condicional é referente à tela de menu, tá? Para ficar mais claro, tela menu. Então, ele vai estar verificando aí se, aqui, por exemplo, se a row up for pressionado e o selecionar Y, né, se eixo Y for maior que 150, e também se está na tela 0. Então, são 3 condições para que ele consiga entrar nesse if. Então, se as 3 forem atendidas, o selecionar Y vai ser decrementado, vai decrementar 70, 70 na posição dele, certo? E a opção também vai ser decrementada, a opção -1. Eu estou dando console controller aqui para tá vendo se não está tendo algum erro. Mesma coisa para esse arrow up, a lógica é a mesma, só que ele vai estar incrementando. Tem o condicional aqui também para não estar ultrapassando esse seleciona Y. Aqui no Enter ele vai estar para fazer a seleção, certo? E tela vai ser igual a opção. Então, por exemplo, se eu estou na opção 1, ele vai aperto no Enter, ele vai abrir a tela 1. Certo? Aqui no Escape ele sempre volta para a tela 0, que é o menu. Então, sempre que apertar Escape, volta para o menu. Tela opção fase 2. Aqui na tela opção fase 2 é
onde eu concluo a fase 1 e escolho se eu quero ir para a fase 2 ou se eu quero voltar para o menu. A lógica daqui é a mesma, daqui eu expliquei. A diferença que eu estou usando aqui é a opção 2, e ela é uma constante, ela é 7. Opção 2 aqui, a opção 2 aqui, caso... Deixa eu ver. Tá. Se ele cair aqui nesse if, a opção 2 vai ser 7. Então ele vai ir para a tela 7. Caso caia aqui nessa outra condição, a opção 2 vai ser 0. Então ele vai voltar para o menu. Basicamente isso. Meio booleano, só tem essas duas opções. Ou é menu ou a tela 7, que seria a tela da fase 2. Mesma coisa aqui, essa lógica aqui é a mesma. Escape, que é o ESC, ele vai estar voltando para o menu. E a tela opção fase 3 é a mesma lógica, só que finalizando a fase 2 ele tem essa opção. Ou vai para a fase 3, que não está concluída, ou vai para o menu. Como a fase 3 não está concluída, eu coloquei para, se for clicado nela, voltar para o menu de qualquer forma. Tá? A lógica é a mesma também. E eu não comentei sobre isso, mas também tem a música opção. Então sempre que algo é selecionado, tem uma música opção, um efeito sonoro, né? Na realidade. Não seria a mesma música. Controle da fase 1. Aqui onde vai estar sendo controlado a fase 1, aquele círculo que foi criado lá, ele vai estar tendo uma limitação aqui. E, enfim, tem que contemplar esses dois condicionais. A tecla arrow right, então essa seta aqui para o lado direito, e o círculo tem que ser menor, o círculo X tem que ser menor que 430 para ele cair nesse if aqui. E a mesma lógica, para o círculo andar, ele vai ser incrementado e decrementado. E a opção animal vai ir de acordo com isso. Então, quando for selecionado, vai incrementar a opção animal e incrementar o tamanho do eixo X do círculo. E tudo no console log também para ter esse controle e não causar algum erro sem que eu perceba. Aqui é a mesma lógica, só que decrementando. E aqui é a parte dos desafios. Então sempre vai ter uma opção que é correta. Então em cada if desse aqui é a opção correta. E de acordo com a opção, ele vai ter uma música. Então se for certa, vai ter a música que acertou. Se errar, vai ter a música errou. Tá aqui, música erro. E também, se acertar, ele vai passar para o próximo desafio. E contemplando os 4 desafios, ele vai passar para a tela de opção, se você quer para a fase 2, ou voltar para o menu. E sempre que você acertar o animal correto, vai ser incrementado pontos. Certo? Aqui a lógica é a mesma para todos os desafios. Aqui na fase 2, deixa eu ver aqui. Isso. Então, concluindo aqui a fase 1, ele vai ser redirecionado para a tela 11, que é a tela de opção, justamente para ver se você quer ir para a fase 2 ou se quer voltar para o menu. Aqui na fase 2, a lógica é também a mesma, e os pontos eles vão zerar, então vai voltar para o zero os pontos, não começa de onde parou, não volta de onde parou, certo? E a lógica segue a mesma. O animal correto, música correta, incrementa pontos, passa de desafio. Concluindo a fase 2, ele vai para uma tela, para a tela 12, que é a tela de opção, e vai para a fase 3 ou voltar para o menu. Como não tem da fase 3, você clicando na fase 3, ele volta para o menu de toda forma. Tá, explicado o menu. Aqui são as imagens, como eu expliquei. Aqui nos scripts não tem muito o que explicar. Cada página dessa daqui é mais chamando a função e o background, mas para organizar. Aqui também tem algo a mais, que é aquele círculo também que eu mostrei no menu, certo? Também está sendo declarado aqui. E essa função aqui com background, com os pontos, né? A posição dos pontos, o tamanho dos pontos, do texto, na realidade, né? E é basicamente isso que se repete. Sons também não tem muito o que falar, é mais essa declaração aqui. Declaração não, é onde eu estou upando aqui os sons que tem no jogo. E agora mostrando um pouco do jogo,
Ele tá com uma música, então deixa eu ver se vai dar pra ver legal. Aqui, certo? Usando as setas do teclado. Aperto ESC, instruções, créditos. Aí ele está incrementando aqui. Vou selecionar e a partir das dicas aqui, eu vejo se está. Eu tento acertar, né? Então, coloca ovos. O corpo, não o corpo. Então, os pontos não foram incrementados, eu posso para o próximo desafio. Então, é a galinha. Deu certo. Ponto. Próximo desafio. Da leite. Então, 2 pontos. Fim, faz né? Rápido enrolado. Ponto. Ok. Fase 1 concluído, posso voltar para o menu ou ir para a fase 2. Quero ir para a fase 2. Então, vou para a fase 2. Aqui, fase 2, pets. Né? A outra era fazenda, agora pets. Vamos lá, respira embaixo d'água. Pássaro. Não é o pássaro. É o cachorro, é o peixe. Chocolate é peludo, cachorro. Slame é preguiçoso e faz miau. É o gato. Canta e voa, é o peixe? Não é o peixe, é o pássaro. Pronto. E aqui eu tenho a opção para ir para a fase 3 ou voltar para o menu. Como não tem fase 3 ainda, ele vai redirecionar para o menu de qualquer forma. Então, vou voltar para o menu. E é isso. Espero que tenha gostado. E para fechar, vou falar sobre a descrição do jogo aqui no Collab Duke. Ela não foi mexida, ela se manteve porque a proposta do jogo permaneceu de acordo com o desenvolvimento dele. Foi basicamente isso. Então, Pense Animal é um jogo educacional que consiste em você identificar os animais a partir das dicas dadas e ele visa reforçar características de cada animal para as crianças. Possui efeitos sonoros, ambientação, como foi visto na gameplay, né, explicação também do código. Na primeira fase tem o ambiente da fazenda, na segunda fase são os pets, né, também com essa ambientação de uma casa. Né? Então, seria basicamente isso. Aqui a descrição dele mais detalhada e habilidades, que é reconhecer. Enfim, essas habilidades aqui, elas correspondem a uma dessas características, né? E ele abrange aqui o jogo de palavras, comparações e reconhecer, certo? Então, em relação à descrição, seria basicamente isso.